Existe um nome que está acima de todo nome. Amém? Existe uma autoridade no nome de Jesus. Lembre-se disso, queridos. Em momentos de dificuldade, de luta, lembre-se. Existe autoridade no nome de Jesus. Amém? Queridos, a nossa busca como igreja local é sermos íntimos de Jesus. Posso ouvir um amém? Íntimos de Deus. Buscamos a transformação na minha e na sua vida, e essa transformação, ela acontece na intimidade com Deus. Quando eu e você nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Não é uma transformação de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora, na comunhão com Deus, de fé em fé e de glória em glória. Eu e você estamos sendo transformados, e não mudados simplesmente, mas transformados à imagem de Cristo Jesus. É uma metamorfose que acontece na minha e na sua vida, e que acontece através da intimidade com Deus. E a partir dessa intimidade, queridos, nasce a nossa missão como igreja: ser como Jesus e servir como Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Repete assim comigo: exemplo. Jesus, ele é o nosso exemplo, queridos, é o nosso modelo a ser seguido. Eu e você seguimos a Jesus. Aquilo que ele faz, eu e você fazemos. Sim ou não? Essa é a nossa busca, essa é o nosso ideal como igreja. Ele e Jesus é o nosso exemplo. E nessa manhã, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre discipulado, identidade e serviço. Discipulado, identidade e serviço. Eu quero usar o texto de João capítulo 13, do verso 1 ao 17, vai ser o texto base da nossa mensagem. João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Gostaria que você prestasse muita atenção aqui. A palavra de Deus, ela fala assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Queridos, tem coisa que a gente só entende depois. Fala um amém aí. A gente não entende na hora, queridos, mas depois a gente entende. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados ou felizes serão se as praticarem. Amém? Queridos, aqui Jesus está no final do seu ministério terreno. Ele está prestes a voltar para o Pai, e ele quer imprimir uma marca nos seus discípulos.
Ele está no final do seu ministério terreno. Ele reúne os seus discípulos, queridos, e ele não está com a multidão, ele está com seus discípulos. Em uma última conversa, queridos, antes da crucificação, ele está com seus discípulos e ele quer imprimir uma marca nos seus discípulos. Jesus caminhou 3 anos e meio com eles, queridos, fazendo o quê? Discipulando, ensinando e principalmente praticando as coisas. Ele quis fazer uma síntese do seu ensinamento. Ele diz, é assim, é dessa maneira. Ele está reunido com seus discípulos no final do seu ministério terreno, um pouco antes da crucificação, e ele quer dar um exemplo, ele quer dar uma marca, ele quer fazer uma síntese de tudo aquilo que ele havia ensinado a esses homens durante 3 anos e meio. Ele faz uma síntese dos seus ensinamentos. E ele diz, é assim, do jeito que eu fiz, dessa maneira, da maneira que eu fiz, façam vocês, é assim. Queridos, as pessoas estão cansadas de palavras bonitas. As pessoas estão cansadas de ideologias, de promessas, de discursos. Queridos, nós estamos em ano eleitoral, e vai vir novos discursos. Queridos, as pessoas, nós estamos cansados de discursos e palavras bonitas, de ideologias, de promessas, de teorias. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, queridos, Jesus não era teórico, ele era prático. Ele não negava a teoria, e nós não negamos a teoria, porque na teoria nós entendemos o porquê fazemos. Mas Jesus, ele era extremamente prático nas suas ações, no seu ministério. Consegue me entender, sim ou não? Ele sabia o porquê ele fazia, mas ele não era um teórico, queridos. Ele fazia, ele era prático. Olha o que João capítulo 13, verso 1 nos fala. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, Jesus sabia o que ia acontecer. O texto fala que Jesus, sabendo, ele sabia o que estava para acontecer, ele sabia que era chegada a sua hora, e sabendo que era chegada a sua hora, ele amou os seus e ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Queridos, o amor bíblico não é um discurso, falam amém aí. O amor bíblico não é um discurso, o amor bíblico é um amor prático, onde nos envolvemos, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. O amor bíblico, queridos, é um amor prático. Jesus realmente era amigo dos seus discípulos. Queridos, Jesus se envolveu com eles, Jesus realmente, queridos, era amigo deles. As emoções de Jesus estavam, ou os afetos de Jesus estavam envolvidos nesses relacionamentos. Consegue me entender, sim ou não? Jesus amou os seus e ele realmente era amigo. Agora imagine o seu melhor amigo. Imagine no seu maior momento de dificuldades, esse seu amigo foge. Jesus sabia o que ia acontecer. E amando os seus, os amou até o fim. Esse amor, queridos, e o amor bíblico, nos torna vulneráveis. João capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Queridos, Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia, queridos, que ia ser abandonado. Jesus sabia que ia ser rejeitado. Jesus, ele tinha ciência disso, ele sabia disso, mas mesmo assim, ele amou os seus e amou até o fim. Queridos, Jesus
sabia, queridos, o Filho de Deus que se fez carne, o Filho do homem, queridos, o Deus que se fez carne, o Deus criador dos céus e da terra que se fez carne. Ao se fazer carne, ele se tornou vulnerável. Quando Jesus encarna, e esse é um mistério, o verbo de Deus se encarnando, ele se torna vulnerável. Ele se tornou como eu e você. Com dores, passando calor, passando frio, passando fome, se tornando vulnerável nos seus relacionamentos. Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7 nos fala. Eu quero ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Olha que interessante. O amor é paciente e é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé. Sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Dessa forma, queridos, que nós lemos, foi a forma que Jesus amou os seus. Ele não buscou os seus próprios interesses, ele buscou o interesse do Pai. Consegue me entender? Sim ou não? Jesus manifestou esse amor na vida dos seus. Esse amor se manifesta como amamos a coisa certa. Queridos, eu e você precisamos aprender a amar a coisa certa. A conversão verdadeira, queridos, é quando os nossos afetos, queridos, têm um alvo que se chama Cristo Jesus. Enquanto nós não amarmos a Cristo acima de todas as coisas, outros afetos ou outros amores vão tomar o lugar de Jesus. Enquanto outros amores tomarem o lugar de Jesus, nós vamos nos tornar reféns e escravos desse amor. E esse amor, queridos, pode ser o amor a si mesmo. Quando nós amamos a nós mesmos acima de Cristo Jesus, nós nos tornamos escravos das nossas paixões. Por isso, queridos, que o primeiro lugar, queridos, tem que ser Deus. Por isso que o primeiro mandamento é o quê? Ouve, ó Israel. Escute, Israel. Não haja no meio de vós outro Deus, a não ser eu. O que Deus está falando, queridos? Ele está fazendo um acordo contra a idolatria. E a idolatria, queridos, é o amor que nós depositamos em algo acima do amor que nós depositamos em Deus. Às vezes a nossa vida, a nossa carreira, as nossas coisas, a nossa maneira de pensar, as nossas ideologias. O verdadeiro amor flui de nós quando nós amamos direito. Consegue me entender? Sim ou não? Quando falamos em ser como Ele, esse é o nosso desafio, queridos. Jesus amou porque Ele sabia quem Ele era. Ele tinha a sua identidade bem clara. Jesus amou, queridos, porque Ele tinha a sua identidade bem clara. Olha o que João capítulo 13, verso 3 nos fala. Sabendo este que o Pai tinha confiado todas as coisas, tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Queridos, sabendo, tendo ciência, ele sabia, e isso para nós precisa ser revelado. Preste atenção aqui em mim. Jesus sabia quem ele era. Posso ouvir um amém? Ele sabia que ele vinha de Deus, que ele voltava para Deus, ele sabia quem ele era. Eu e você, queridos, precisamos de uma revelação com relação a isso.
Eu e você precisamos que isso seja revelado. É quando, pela obra do Espírito Santo, os olhos do nosso coração são iluminados. Pastor, o que é uma revelação? É que através da obra do Espírito Santo, algo ilumine os olhos do nosso coração e isso se revela como uma verdade. Consegue me entender, sim ou não? Revelação não tem a ver com uma nova instrução com relação à palavra de Deus. Revelação tem a ver quando os olhos do nosso coração são iluminados pela obra do Espírito Santo e nós compreendemos uma verdade bíblica que antes era escura aos nossos olhos. Amém? Isso acende em nós, então nós precisamos de uma revelação, e vamos descobrindo ao longo da nossa caminhada, se eu e você permitirmos que o Espírito Santo nos confronte, queridos, nós vamos sendo confrontados pelo Espírito, o Espírito vai iluminando os olhos do nosso coração, e o que acontece, queridos? Nós vamos descobrindo passo a passo quem somos em Cristo. A identidade, queridos, é como as camadas de uma cebola. Sabe quando você corta uma cebola assim, que tem várias camadas? A identidade é isso. Nas ciências humanas, elas falam que é de fora para dentro. Que você vai abrindo uma cebola de cima para baixo. Consegue me entender? Só que nós não cremos nisso. A revelação é como o miolo da cebola. As verdades estão dentro de nós. Posso ouvir um amém? E elas vão abrindo essas camadas e rompendo essas camadas de traumas, feridas, machucaduras, rejeições que nós temos da vida passada, queridos. E vai sendo rasgado isso até que a luz de Cristo brilhe através de nós. E nós vamos entendendo quem nós somos de dentro para fora. Quando eu falo da vida passada, queridos, é a vida antes de Cristo, aleluia. Pega um corte desse e vão falar, o pastor é do outro lado lá. Não, é a velha vida. Amém? Nós temos uma velha vida e uma nova vida. Não é a vida passada, é a velha vida que nós perdemos em Cristo, aleluia. Fiquei constrangido com a minha fala. Vamos nos aprofundando enquanto o Espírito Santo vai iluminando os olhos do nosso coração. Esse processo de saber da nova identidade nasce, queridos, da compreensão do Evangelho. O start do entendimento da nova identidade, queridos, é a compreensão do Evangelho. Repete assim comigo, Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Em uma sociedade cheia de ideologias, discursos e narrativas, queridos, eu e você precisamos compreender o que é o Evangelho. Esses dias eu estava vendo Rios, e estava um pessoal fazendo assistencialismo, nada contra, tudo certo, entregando comida na rua, nada contra, tudo certo, e a frase embaixo, esse é o verdadeiro Evangelho. Isso não é Evangelho. Nem um pouco. Isso pode ser fruto do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Fala um amém aí. Amém. Porque senão tudo se torna Evangelho. Queridos, isso é o fruto do Evangelho. E isso não é o Evangelho, pode ser o fruto, mas não é ele em si. Você vai ver gente que não conhece o Evangelho fazendo muito mais coisa. Sim ou não? Daí você vai ver a pessoa que não conhece o Evangelho fazendo assistencialismo, muito mais coisa, você vai falar, eles estão fazendo o Evangelho, e não é isso. Nós precisamos compreender, queridos, o que é o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12.
Isso aqui, queridos, é o suprassumo do Evangelho, das boas notícias, que Cristo, o ungido de Deus, morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e por meio dele, eu e você somos salvos. Salvos do quê, queridos? Dos nossos pecados, da condenação eterna, de uma vida sem propósito, das nossas dores, dos nossos traumas, machucaduras. Por isso que o Evangelho se torna poder de Deus para a salvação. Nós somos salvos pela obra do Evangelho, pela obra de Cristo, que é o Evangelho, de todo aquele que crê, e essa é a razão da nossa fé. O apóstolo Pedro fala: estejam prontos para responder a razão da fé de vocês, quando vocês forem questionados. Por que que vocês são assim? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Desse entendimento, queridos, que não tínhamos nada e agora somos filhos de Deus, pela obra poderosa de Cristo Jesus, nasce e brota uma nova identidade, não baseada em quem nós somos ou fazemos, ou a força do nosso braço, mas no descanso da obra de Cristo, quando depositamos a nossa fé nele e nos tornamos uma nova criatura. Fala um amém aí, crente. É desse entendimento, queridos. Nós não tínhamos nada, e hoje eu e você somos filhos de Deus. Quem nós éramos sem Cristo? E quem nós somos em Cristo. Desse entendimento que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, nasce e brota uma nova identidade. Se nós fazermos sem entendermos, querido, vai virar uma bagunça, sim ou não? Com esse entendimento, sabendo disso, tendo ciência, queridos, de quem era, olha o que Jesus fez. João capítulo 13, do versículo 4 ao 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha que interessante. Jesus sabia o que ia acontecer e Jesus sabia quem ele era. Por causa disso, o que ele fez? Levantou, tirou as vestes de cima, se cingiu com uma toalha e pegou uma bacia. Eu e você só vamos servir assim como Jesus, se eu e você sabermos disso. Sabemos quem nós somos, para onde estamos indo e aquilo que Ele fez por nós. Sabermos que somos do Pai, que estamos voltando para o Pai, que em Cristo temos o perdão dos nossos pecados, que somos uma nova criatura, criados em Cristo para as boas obras, e isso não vem de nós, vem dele. Nós só vamos servir quando isso se tornar uma revelação no nosso coração. Jesus se levanta da ceia, pega uma toalha e uma bacia, ensinando de forma prática, queridos. Ele lavou os pés dos discípulos, se colocando como menor, e isso é uma postura de coração. Ele se colocou como o menor. Vocês sabem, um contexto histórico, o menor escravo era o que lavava os pés quando as pessoas chegavam na casa. Jesus, tendo ciência disso, queridos, ele colocou isso em prática, ele mostrou como exemplo. E isso, queridos, é uma postura do nosso coração. Em tudo que nós fazemos, queridos, nós temos que fazer como servindo a pessoas. Muitas vezes vão perguntar: mas o que nós temos que fazer? Não é o fazer, queridos, é uma postura do coração. Se você é líder de departamento, se você é líder na sua empresa, se você é gerente, você pode continuar fazendo as mesmas coisas, queridos. Só que a postura do teu coração muda. Antes você fazia para as coisas acontecerem. Agora você faz para servir pessoas. Parece a mesma coisa, mas não é. Por que você está agindo assim? Porque eu tenho que fazer essas coisas acontecer. Por que você está agindo assim?
porque eu quero servir melhor essas pessoas. É uma postura do coração. Esse é o reino, esse reino é pelo contrário, como nós temos falado. O maior serve o menor. E isso é uma contracultura ao que vivemos, é a loucura da pregação do Evangelho. Queridos, Jesus era o maior, sim ou não? Ele se fez menor para servir. É uma contracultura. Eu não sei quando, queridos, mas em algum momento ao longo da história da igreja, pregar virou glamour, cantar virou glamour, liderar, e quanto mais pessoas você liderar, virou um glamour e um status, e eu não sei de onde que entrou isso na igreja. Quer ver um exemplo? Ontem nós estávamos em uma reunião do Ministério Infantil, a Nayane, ela estava ministrando uma palestra sobre famílias atípicas, autismo e TDAH, e ela trouxe muitas informações extremamente importantes, e nós vamos nos preparar para isso. Posso ouvir um amém? Ela trouxe toda uma abordagem, eu olhando para ela ministrar. Queridos, o que a Nayane fez? Ela estudou por anos. Por anos. Para quê? O que ela estava fazendo ali conosco? Ela estava nos servindo. Eu não sei por que se tornou um glamour. Nessa sociedade consumista que nós vivemos, das pessoas querendo ser influenciadoras, o conhecimento se tornou arma, queridos, de construir um império para si mesmo. Quando o conhecimento no reino de Deus serve para quê? Para servir. Se você tem um conhecimento para cantar e tocar, deveria ser para servir e não um glamour. De alguma forma, em algum momento, nós começamos a entender que pregar aqui na frente se torna um glamour, que cantar aqui na frente se torna um glamour, que você começa a se sentir importante por causa dessas coisas, e você constrói a sua vida em um terreno de areia, que não é uma base firme. Sim ou não? Os dons espirituais se tornaram um glamour. Ah não, aquele lá é ungido, vou precisar da oração dele. E a pessoa que ouve isso, ela gosta, esse que é o problema. Imagine, querido, se levantasse no Brasil hoje, alguém que se movesse em dons de milagres e maravilhas. Maravilhas, queridos, e esses dons não são, é diferente do dom de curar. Já tem relatos na história da igreja de braço crescer, queridos. A pessoa não tinha braço, o cara orou e o braço cresce. Imagina se levanta alguém que flui nisso, se torna Deus. Porque de alguma forma, nem os dons não são mais para servir, mas para se tornar um glamour, algo que... Consegue me entender, sim ou não? O reino de Deus é pelo contrário. Tudo que fazemos para servir. E esse é o nosso desafio, queridos. Não é só entendermos isso, mas vivermos isso. É a busca do ser como Ele. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 15 nos fala. Eu quero ler na NVT. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que receberam a sua nova vida, não vivam mais para si, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Algumas traduções vão falar, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus toca as nossas vidas, porque cremos que Ele morreu por todos, e também cremos que todos morreram. Jesus morreu por todos, todos que creem nele, morrem por Ele, sepultam-se nas águas do batismo, nascem para uma nova vida. Posso ouvir um amém? É essa a lógica. Cremos no Evangelho que Cristo morreu por nós, e cada um que crer nele também morre por Ele. Eu e você estamos mortos em Cristo.
E aqui que está a lógica, queridos. Ele morreu por todos, para os que o receberam a sua nova vida, não vivam mais para si. Não vivam mais para si. Só vamos discipular, queridos, só vamos servir, se entendermos que hoje recebemos uma nova vida. Você recebeu uma nova vida, sim ou não? Nós recebemos uma nova vida, uma nova identidade que está em Cristo. Quando entendemos isso, não vivemos mais para nós mesmos. A primeira consequência do Evangelho é essa, queridos. Eu paro de pensar somente em mim. Queridos, antes de Cristo, se você conseguir lembrar dos teus pensamentos, antes de você nascer de novo, de você ter uma nova identidade, do Evangelho ter iluminado os seus olhos, você só pensava em você. Você era o centro, as coisas orbitavam em torno da sua vida. Você ajudava um, ajudava outro, pensando em receber algo em troca. Então, você ficava nesse jogo de trocas e ficava manipulando pessoas, desenhando a sua vida na sua cabeça e se movimentando para que no final você fosse o beneficiado de todas as ações que você fazia. Sim ou não? Quando nós nascemos de novo e entendemos o Evangelho, a primeira transformação é que eu e você paramos de pensar em nós mesmos. Nós começamos a diminuir ao longo do processo o pensamento de nós mesmos, nós começamos a sair do centro e Cristo começa a estar no centro. E os meus olhos, de forma sobrenatural, são abertos para o outro. E pela primeira vez na vida, depois do novo nascimento, você começa a enxergar o outro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A primeira consequência do Evangelho é que os seus olhos são abertos para o outro. E nisso eu perco a minha vida. Não estou mais preocupado com as minhas reputações, com as minhas conquistas, não estou preocupado em construir algo a longo prazo, eu começo a viver para Cristo. Eu vivo para Cristo, que morreu e ressuscitou para me dar vida. Hoje eu vivo para Cristo e o meu viver é para Ele. Como Cristo morreu por mim, eu morro por Ele. Aqui que está a lógica. Assim como Cristo morreu por mim, eu morro por Ele. E essa morte, queridos, preste muita atenção aqui. Essa morte, ela se manifesta no serviço. Qual que é a primeira consequência do Evangelho? Os meus olhos são abertos e eu começo a olhar para o outro. Eu olhava somente para mim e agora eu começo a enxergar o outro. Como que essa morte se manifesta? Ela se manifesta no serviço. Antes eu fazia as coisas para mim, agora eu começo a fazer as coisas para o outro. Na entrega do meu tempo, dos meus recursos, na entrega da minha própria vida. A vida invisível que eu e você recebemos, ela começa a se tornar visível aonde? No serviço. Nós recebemos uma vida invisível dentro de nós, sim ou não? Aquela dor, aquela machucadura, falta de propósito, angústia, Cristo vem e preenche, transforma as nossas vidas. Recebemos uma vida invisível que começa a se tornar visível, quando servimos e amamos uns aos outros. Olha o que João 3,16 e 1 João 3,16. Olha que interessante. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia! Só que não para por aí. Portanto, se Cristo deu a sua vida por nós, também nós devemos dar as nossas vidas pelos... Aleluia! Cristo deu a sua vida por nós, nós temos uma dívida com Cristo, e por causa de Cristo,
nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos. O entendimento da identidade nasce com essa compreensão do Evangelho, onde Cristo, Filho de Deus, foi entregue pela minha e pela sua vida. Hoje eu e você recebemos vida eterna. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque Deus amou o mundo. Ele prova o seu amor tendo Cristo Jesus morrido em uma cruz, pela minha e pela sua vida. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, e os portantos da Bíblia são importantes. Portanto, por causa disso, com esse entendimento, com essa clareza, com essa revelação no coração, por causa disso, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor, queridos, ele não é teórico, ele é prático. E se manifesta no serviço. E entenda, serviço também como discipulado. Aonde nós servimos os nossos irmãos, com o nosso conhecimento que Deus tem nos dado, com o nosso tempo, com as nossas energias, com as nossas finanças, nós servimos os nossos irmãos, porque somos escravos uns dos outros. Fala um amém aí. Ele nos deu o exemplo. Olha o que João, capítulo 13, verso 12 ao 15. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Queridos, ele é mestre e senhor, e lavou os pés dos seus discípulos. Olha que loucura. Preste atenção aqui em mim, olha que loucura. Jesus, queridos, o autor da vida, o Deus da criação, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o verbo, a ação da criação. Quando Deus falou que haja luz, o verbo da criação, que era Cristo, criou a luz. Queridos, olha a loucura. Aquele que criou todas as coisas, aquele que é mestre e senhor, aquele que está com o nome acima de todo nome, Cristo Jesus, o Rei. O que ele fez, queridos? Ele lavou os pés de 12 homens. Aqueles discípulos que iam o trair. Ah, mas só Judas traiu. Queridos, a hora que o bicho pegou todo mundo, fugiu. Que o abandonaram, queridos. Jesus, o Filho de Deus, o verbo da criação, a criação em ação, o mestre Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Olha o que o verso 15 nos fala. João capítulo 13, verso 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Queridos, Jesus, ele deu o exemplo. Em nossos dias, queridos, que nos falta liderança, queridos, e liderança pelo exemplo. Queridos, nós temos uma carência de liderança, queridos, de liderança pelo exemplo, queridos. As pessoas estão cansadas de discurso, elas buscam pessoas que vivam isso na prática, queridos. Discipulado não é um discurso bonito, queridos. Discipulado não é uma cartilha, é transmissão de vida, é amor e serviço na prática. Aonde nós disponibilizamos tempo, onde nós tocamos pessoas, aonde nós amamos, aonde nós derramamos aquilo que Cristo tem derramado em nós. Discipulado, queridos, é transmissão de vida. Consegue me entender, sim ou não? Aonde entendemos o que Cristo fez por nós, damos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa oração pelo nosso próximo.
Assim como Ele fez, Ele também nos desafia a fazer. E essa é a nossa busca, quando falamos de discipulado, pastoreio na igreja, esse é o padrão. Assim como Ele fez, lavou os pés dos seus discípulos, eu e você lavamos os pés das pessoas, através dos dons e talentos que Deus tem nos dado. Pode ser com a música, pode ser com a pregação, pode ser com o discipulado, com o cuidado, com o ensino, com aquilo que Deus nos deu, com os dons ministeriais, com os dons operacionais, com os dons espirituais, nós lavamos os pés uns dos outros. O maior se faz o menor. Esse é o padrão. Olha o que 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 3 nos fala. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço, isso é um pedido do apóstolo Pedro, peço que pastoreie um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, não fazemos porque o pastor mandou, falam um amém aí, queridos, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Queridos, como que lideramos? Lideramos pelo exemplo. Pelo exemplo, queridos. Discipulamos pelo exemplo, servimos pelo exemplo. Assim como Ele fez, nós fazemos. Por isso que ninguém é obrigado a nada. Posso ouvir um amém? Jesus não obrigou ninguém a nada, Ele liderou pelo exemplo. E o texto continua, João capítulo 13, versículo 16 e 17. Em verdade lhe digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados ou felizes serão se as praticarem. Não somos maiores do que Jesus, falam amém aí. Não somos maiores do que o nosso Senhor. Ele nos enviou a servir, queridos. E se eu e você sabemos dessas coisas, compreendemos essas coisas, queridos, entendemos essas coisas, bem-aventurados ou felizes nós seremos se o quê? Se as praticarmos. Por quê? Porque se o nosso coração se converte, queridos, ao serviço, nós entendemos que aquilo que Cristo fez, nós fazemos e nós permitimos que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, converta o nosso coração ao serviço, eu paro de tentar construir as minhas próprias coisas, que são como castelos de areia, que quando vem a chuva, os ventos e os rios batem contra tudo aquilo que eu construí, ele cai. E crentes, eu vejo crente vivendo, construindo sobre a areia, cai, constrói sobre a areia, cai, constrói sobre a areia, cai. Por quê? Porque não permitiu que o seu coração se convertesse. Nós não estamos construindo coisas para nós. Você não está construindo o teu ministério. Você não está construindo as tuas coisas. Você está servindo o seu irmão por amor a Cristo. E aí está a sua felicidade. Aí está a sua saúde mental. Nós vivemos quando nós morremos. O amor não quer que as coisas saiam do seu jeito. E quando nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, nós adoecemos. Por isso que o amor é prático, o discipulado é prático, o viver a Cristo é prático, e somos desafiados a praticarmos aquilo que recebemos. Consegue me entender, sim ou não? Eu não quero ser pragmático, existem os porquês, mas se eu entendi o porquê, queridos, que Cristo morreu por mim, agora eu tenho uma dívida para com Cristo, e eu morro por aquilo que Cristo morreu, que são os meus irmãos.
E eu vivo uma vida de serviço às pessoas que estão ao meu redor. Eu sirvo elas por amor a Cristo, não por aquilo que eu vou receber delas ou de qualquer outra pessoa. Eu não faço para receber algo, porque eu já recebi tudo que eu preciso para essa vida. Fala um amém aí, crente, para mim achar que você está acreditando. E isso nos traz saúde e vida. Nascemos de novo para servir. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar?